Essa aqui é a continuação da nossa aula sobre exercícios sobre permutação com repetição. E o que a gente quer saber aqui é saber de quantas maneiras a Alice pode comprar 8 refrigerantes, tendo que escolher entre Pepsi, Guaraná e Coca-Cola. Então a gente pode escolher 8 refrigerantes, tendo que escolher entre Pepsi, Guaraná e Coca-Cola. Então tá aqui o mercado em que a Alice vai. Tem aqui a porta do mercado. E ela tem que escolher 8 refrigerantes. Dado que ela entre 3 sabores possíveis, é óbvio que não importa quais sabores são, né? Não vale dizer que você sabe resolver esse problema aqui se fosse, em vez de Guaraná, Fanta, uva. Então ela tem 3 sabores e 8 refrigerantes. Falando de outra maneira, se eu vou comprar P Pepsis, G Guaranás e C Cocas, o que a Alice quer é que P mais G mais C seja igual a 8. Embora pareça óbvio, a gente também tem que registrar aqui que P, C e G, as 3 variáveis têm que ser maiores ou iguais a 0. E bem, elas têm que ser inteiras também, né? Então, saber quantas soluções tem essa equação aqui é saber de quantas maneiras a Alice pode comprar 8 refrigerantes entre Pepsi, Guaraná e Coca-Cola. Quando eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer sobre um problema, eu gosto de repente, ver alguns exemplos do que a Alice pode fazer, ver alguns exemplos do que é uma solução, não, ver alguns exemplos das opções da Alice. Então, fazendo uma tabelinha aqui, eu vou pôr aqui P, G e C. Então, imagina que eu tenho uma tabela aqui enorme, eu só vou desenhar algumas linhas dela, registrando todas as opções que a gente tem para a Alice comprar 8 refrigerantes. O importante saber aqui é que não importa, claro, a ordem que eu compro cada refrigerante. Não importa que eu compre a Pepsi, depois o Guaraná, depois a Coca e depois outro Guaraná. O que importa é a quantidade de refrigerante que eu compro de cada tipo. Então, uma opção possível é comprar, de repente, 3 Pepsis, 2 Guaranás e o resto de Coca, né? Então, 3 mais 2, 5, sobraram, e o resto de Coca, então sobraram 3 Cocas. Uma outra opção, talvez não tenha ficado muito claro aqui, mas eu estou supondo que a Alice não precisa necessariamente, ela não precisa comprar pelo menos um de cada tipo. Então ela pode comprar de repente 4 Pepsis, 0 Guaranás e 4 Coca-Colas. E imagina que essa tabela aqui tem todas as opções possíveis para a Alice, só que a gente só vai desenhar 2 delas. Uma outra maneira de enxergar essas opções aqui, talvez você veja essa tabela, veja algum padrão e descubra quantas opções a Alice tem, mas se você tivesse mais refrigerantes e mais sabores, o seu problema certamente seria bem mais complicado se você ficasse tentando achar padrões em tabelas. Mas uma outra maneira de enxergar esse problema é o seguinte: olha para essa linha daqui. Imagina que a Alice vai chegar em casa, vai enfileirar os refrigerantes e vai dizer que vai botar os primeiros P refrigerantes sendo de Pepsi, depois os seguintes G refrigerantes sendo de Guaraná e os últimos C refrigerantes sendo de Coca-Cola. Então, se ela alinhou aqui os 8 refrigerantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela vai dizer que os primeiros P refrigerantes, os primeiros 3 refrigerantes, nesse caso aqui, são Pepsi, os seguintes 2 refrigerantes, os segundos G refrigerantes, são Guaraná, e os demais refrigerantes são Coca. Ela separa com uma barrinha os tipos de refrigerante. Se a gente fosse então olhar para a segunda linha, essa é a primeira linha, a gente pode olhar agora para a segunda linha, 404, e ali você vai chegar em casa e enfileirar os refrigerantes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali você vai chegar em casa e falar: bom, os primeiros 4 refrigerantes são Pepsi, 4 refrigerantes são Pepsi, os seguintes 0 refrigerantes são Guaraná, ela vai desenhar uma barrinha de novo, e os seguintes 4 refrigerantes são Coca, não precisa desenhar outra barrinha. Então as barrinhas separam os refrigerantes. E tem duas coisas aqui que são constantes: o número de bolinhas, o número de refrigerantes, que é 8, e o número de barrinhas, que é sempre igual a 2, porque a gente tem que separar 3 tipos de refrigerante. A conclusão é que se a gente transformasse cada linha dessa tabela em pontinhos e traços, a gente teria invariavelmente em cada combinação de pontinhos e traços, em cada arranjo desses pontinhos e traços, 8 pontos e 2 barras e 2 traços. E o que difere uma linha da outra, ou seja, o que difere uma opção da Alice da outra? O que difere uma opção da Alice da outra é a ordem que eu escolho para esses pontos e para esses traços. Ou seja, assim como no problema 1, a gente quer saber o total de permutações que a gente tem usando 8 traços, ou seja, 8 símbolos de um tipo e 2 símbolos do outro tipo. Porque cada linha dessa tabela é um bando de traços e de bolinhas
No caso, essa primeira daqui são 3 bolinhas, um traço, 2 bolinhas, um traço e 3 bolinhas de novo. E realmente, se eu te dou um desenho com bolinhas e traços, você consegue identificar quem dessa tabela corresponde a essas bolinhas, a esses traços. Tem uma relação aqui de 1 para 1 entre as linhas da tabela e traços e bolinhas. Eu estou repetindo de várias vezes a mesma coisa, mas o fato é que cada opção da Alice pode ser representada por bolinhas e traços, e cada desenho de bolinhas e traços representa uma opção da Alice. Ou seja, o total de maneiras que a gente tem para comprar Pepsi, Guaraná e Coca-Cola é o total de maneiras que a gente pode permutar bolinhas e traços. E pensando em bolinhas e traços simplesmente como letras, como símbolos, o que a gente quer saber é quantos anagramas tem uma palavra que tem 8 letras de um tipo e 2 letras do outro. E o total é igual a 10 fatorial, que é o total de símbolos, né? Aqui tendo 8 bolinhas e 2 traços, a gente tem 10 símbolos. Então a gente tem 10 fatorial dividido pelo número de maneiras que a gente contou cada possível opção da Alice, que é 8 fatorial vezes 2 fatorial. E supondo que você, de novo, tem alguma intimidade com o fatorial, isso aqui dá exatamente 45 opções que a Alice tem para comprar 8 refrigerantes entre 3 sabores possíveis. Isso encerra a nossa parte 2 de aula sobre exercícios de permutação com repetição. E o que você viu aqui é que saber anagramas de uma palavra aparentemente não servia para nada e na verdade se aplicou em exercícios que, bem, aparentemente não tem nada a ver com permutações com repetição. O nome do que a gente fez aqui foi modelar o problema, transformar o que a gente não conhecia, que é comprar refrigerantes no mercado, tendo certos sabores possíveis para escolher, e transformar uma coisa que a gente não conhecia em uma coisa que a gente já conhecia, que é contar anagramas em palavras com algumas letras. E tem